Descubra o tocante que transformou a vida das gêmeas de um milionário viúvo em 30 dias. Pedro passava os dias em sua mansão em Ouro Verde como um fantasma. Aquelas paredes imponentes tinham sido testemunhas de risadas, abraços e muito amor. Hoje, eram apenas recordações de um tempo que parecia distante. Suas filhas gêmeas, Ana e Beatriz, de 17 anos, corriam pelos corredores, mas a risada delas mal se ouvia. O silêncio opressivo da casa deixou um vazio que ninguém conseguia preencher. Com a morte da esposa, Pedro, agora um viúvo de 45 anos, se afundou em sua riqueza, mas a fortuna não curou as feridas. Sentado à mesa do café da manhã, ele percebeu que olhar para as filhas se tornou uma tarefa penosa. Elas estavam tão perto e ainda assim eram estranhas. E naquele momento Ana e Beatriz decidiriam que era a hora de mudar essa realidade opressiva. Cansadas daquela vida de aparências, inscreveram-se em um curso de atividades comunitárias oferecido na escola. Foi ali que conheceram Dona Marisa, uma idosa cheia de histórias que transmitia esperança e sabedoria a cada encontro. As meninas se sentiam despertando para uma nova vida, longe do luxo superficial que sempre a cercou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As gêmeas, agora abraçadas a um novo propósito, começaram a entender o mundo fora dos muros da mansão. Elas estavam aprendendo sobre solidariedade e promovendo mudanças na comunidade. Isso acendeu uma chama dentro delas que Pedro nunca havia notado, um brilho que ele não compreendia. Enquanto isso, ele decidiu se inscrever no mesmo curso, percebendo que precisava de alguma forma de conexão com as filhas. Mas ao assistir suas interações, sentiu um aperto no peito. A alegria delas o deixava feliz, mas também o lembrava de quão distante estava de tudo isso. A tensão aumentou quando houve um projeto de revitalização de um espaço comunitário que Dona Marisa e as gêmeas apoiavam. Os interesses políticos ameaçavam destruir tudo. Isso trouxe uma indignação profunda às meninas. Elas não queriam apenas ser herdeiras do dinheiro do pai, mas queriam fazer a diferença. A luta por justiça pulsava fortemente nelas e Pedro, em seu egoísmo, começou a sentir um turbilhão de emoções que o forçava a confrontar a própria culpa. A pressão aumentava à medida que o evento de arrecadação se aproximava. Pedro percebeu que tinha uma oportunidade de mudar, de reparar os laços com as filhas e de se reconectar com a comunidade. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: estaria pronto para sacrificar seu conforto por um bem maior? As emoções fervilhavam, e o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais, mas a escolha estava diante dele. O dilema de Pedro poderia mudar não apenas a vida de suas filhas, mas também o destino daquela comunidade inteira. O dia do evento de arrecadação chegou, e a mansão de Pedro estava em completo silêncio. Ele se olhou no espelho e notou que as sombras sob seus olhos pareciam mais profundas do que nunca. A gravata escura contrastava com o fundo branco da camisa, e a imagem refletida o fazia sentir um nó no estômago. O que ele estava prestes a fazer era uma nova tentativa, um salto no desconhecido. As gêmeas, por outro lado, estavam radiantes. Ana e Beatriz vestiam vestidos simples mas elegantes, que simbolizavam a escolha delas por simplicidade e autenticidade. Elas estavam empolgadas para contribuir, e a confiança delas era contagiante. O coração de Pedro se apertava de alegria e preocupação ao mesmo tempo. Ele desejava ardentemente se sentir parte daquela alegria, mas a insegurança o deixava para trás. No caminho para o evento, Ana e Beatriz conversavam animadamente sobre o que poderiam fazer com os fundos arrecadados. Elas falavam sobre novos brinquedos para as crianças do bairro, uma biblioteca comunitária e até mesmo um pequeno centro de encontros para os idosos. A cada voz que se levantava, Pedro se sentia cada vez mais um mero espectador. O que ele tinha em mente era talvez usar sua influência e seu poder financeiro, mas tinha receio de parecer que estava apenas tentando comprar a admiração delas. Ao chegarem ao evento, o clima era eletrizante. A comunidade inteira estava reunida, as mesas decoradas com flores simples e sorrisos genuínos. Pedro viu Dona Marisa à frente, cercada por várias pessoas que a escutavam atentamente. A sabedoria dela era como um farol em meio à escuridão, e Pedro se sentiu pequeno. Ele estava diante de pessoas que, ao contrário dele,
tinham lutado muito mais pela vida. A primeira parte do evento foi uma série de discursos, onde todos falaram sobre a importância da comunidade. As meninas orgulhosas contaram sobre o projeto de revitalização, e o amor no olhar delas fez Pedro tremer por dentro. O olhar de orgulho que ele sempre desejou dar às filhas estava ali, mas ele não sabia como encontrar suas palavras. A verdade era que ele se sentia descompassado, como se estivesse mais perdido do que nunca. Quando chegou sua vez, a pressão o atingiu como uma onda. Ele respirou fundo e se aproximou do microfone. As palavras vieram à mente com dificuldade. Ele não sabia se falava como pai ou como um homem que estava tentando corrigir seus erros. No instante em que começou a falar, um silêncio reverente tomou conta do espaço. Ele mencionou sua dor e como a perda da esposa o havia afastado do que realmente importava, a família e a comunidade. Mas, enquanto falava, Pedro começou a perceber que a ligação que desejava reconquistar era possível. Ele contou sobre o desejo de ajudar no projeto de revitalização, fazendo-o não como um milionário, mas como um pai que queria se reconectar e dar uma oportunidade às gêmeas de fazer a diferença. Aquela foi a primeira vez que um calor cheio de esperança surgiu dentro dele. A emoção se transformava em determinação enquanto ele olhava para Ana e Beatriz, que o encaravam com uma mistura de surpresa e orgulho. Porém, enquanto os aplausos começavam a ecoar, um grupo de pessoas chegou até ele. Eram críticos do projeto, aqueles que não estavam dispostos a ver a mudança. A atmosfera instantaneamente ficou tensa, e a necessidade de defesa se fez urgente. Pedro sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando novamente e ele precisava decidir: iria se manter firme em sua nova jornada ao lado das filhas ou se renderia a essa pressão externa? O momento estava prestes a se tornar crucial. Não só para ele, mas para a comunidade inteira. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo. Pedro sentiu o coração acelerar, cada batida pulsando em suas têmporas. Ele olhou para o grupo de críticos que se aproximava com rostos sérios e braços cruzados. Os murmúrios se espalharam pela plateia, e ele percebeu que o clima festivo começava a se desfazer como um balão murchando. A insegurança que o consumia antes do discurso agora se transformava em uma raiva contida. Como poderia alguém se opor a um projeto que trazia esperança? Um dos críticos, um homem com uma postura rígida e expressão cínica, tomou a frente. O que você realmente deseja, Pedro? Salvar sua própria imagem ou realmente ajudar a comunidade? Não se esqueça que não estamos aqui para mostrar o quanto você é generoso com seu dinheiro. As palavras cortaram Pedro como uma faca. Ele queria responder, mas o nó na garganta retornou. Se abrisse a boca, teria que se defender e isso poderia desmoronar o pouco que havia construído naquele momento. Por um instante, ele olhou em volta, buscando o apoio das filhas. Ana e Beatriz estavam ali, observando com olhos ansiosos. Elas pareciam perceber o conflito dentro dele e, embora ainda jovens, entenderam que aquele momento podia definir tudo. Elas tomaram a coragem de se juntar a ele, uma de cada lado, segurando suas mãos como se fossem escudos. Não se trata de mim, e não se trata apenas do dinheiro. Pedro finalmente encontrou sua voz, a confiança ressurgindo junto com a presença das filhas. Se trata de todos nós. Se trata de criar um ambiente onde as crianças podem brincar e aprender, onde os idosos têm um lugar para compartilhar suas histórias e suas vidas. Juntos podemos fazer isso. O silêncio foi substituído por murmúrios, e Pedro continuou, agora com a paixão transbordando. Ele falou sobre cada proposta, cada sonho que as gêmeas tinham compartilhado no caminho para o evento. Ele descreveu a biblioteca comunitária como um espaço de união, os brinquedos como sorrisos que poderiam iluminar até os dias mais sombrios. Suas palavras fluíam como um rio, cada frase carregando um pedacinho de dor e esperança. A tensão na sala começou a se dissipar. Algumas pessoas na audiência trocavam olhares de encorajamento. Ele podia ver que algumas, mesmo entre os críticos, pareciam abrandar suas expressões. Dona Marisa, que até então observava em silêncio, levantou a mão e pediu a palavra. Pedro, é preciso coragem para se expor assim. Você nos mostrou que tem um coração que sente, e é isso que mais importa. Isso é verdade, acrescentou um homem mais velho que sempre assistia ao grupo de jovens da comunidade. Todos nós temos nossas feridas. Se você está disposto a ajudar, então estamos todos a bordo. Os aplausos começaram a ressoar levemente, e Pedro sentiu as gêmeas apertarem suas mãos ainda mais forte. A conexão entre eles era palpável, como se tivessem se tornado um só, lutando juntos por uma causa maior. Porém, nos fundos da sala, a oposição ainda sussurrava. Pedro pegou um fôlego e notou que a batalha estava longe de terminar. Muitos ainda estavam céticos, e ele não poderia relaxar agora.
Enquanto a multidão afunilava em o que parecia ser uma maior aceitação, um leve pressentimento de preocupação surgiu. Poderia ele realmente reunir aquela comunidade? Ele não tinha certeza se todos estavam prontos para a mudança, e a sombra da dúvida começou a pesar mais uma vez. Um novo desafio se aproximava, e ele sabia que os próximos passos seriam mais complicados. Assim, enquanto a festa se misturava com a esperança renovada, Pedro decidiu que não poderia permitir que as vozes de desânimo o derrubassem. De repente, uma ideia surgiu em sua mente, uma forma de não apenas pedir apoio, mas de convidar a todos para fazer parte do que estava por vir. E que tal se fizéssemos um evento de lançamento? Um dia inteiro de atividades para unir todos nós? Sua voz ressoou com uma nova determinação, enquanto ele olhava de volta para as gêmeas. As reações eram variadas. Alguns pareciam animados, enquanto outros apenas levantavam a sobrancelha. Ele sabia que precisava continuar, mas a pergunta que ecoava em sua mente era simples: seria suficiente? Pedro viu o murmúrio na plateia aumentar. Havia uma mistura de incerteza e curiosidade no ar, como se o convite que acabará de fazer tivesse despertado algo dentro de cada pessoa. Ele piscou, tentando capturar cada olhar. As gêmeas, ainda segurando suas mãos, estavam animadas, seus rostos radiantes de esperança. Vamos fazer do nosso evento algo único. Um dia inteiro com oficinas, brinquedos e atividades que vão conectar todos nós. Pedro exclamou, a voz firme. O que acham de um torneio de futebol entre as crianças? Uma contação de histórias para os mais velhos? Um mutirão de pintura no mural da comunidade? Podemos trazer um pouco do que cada um tem para oferecer. Os aplausos começaram a aumentar, mas ainda havia aqueles que permaneciam céticos. Nos rostos de alguns, Pedro viu dúvidas, enquanto outros pareciam dispostos a ouvir, a se envolver. Ele respirou fundo e fez uma pausa, pressionando a palma da mão contra o coração, como se estivesse tentando forçar a coragem a emergir. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que juntos somos mais fortes. Ele olhou para as filhas. Precisamos ter coragem de mudar, de acreditar que podemos ser uma comunidade unida, onde cada um conta. Se cada um de vocês trouxer um pouco do que tem feito a diferença na sua vida, teremos algo incrível. Os olhares começaram a se encontrar, os corações parecendo bater em sintonia com o que Pedro dizia. Dona Marisa estava sorrindo agora, e um grupo de mães na plateia começou a se agitar, murmurando sobre como poderiam ajudar. Até o homem cínico parecia relutantemente interessado, as sobrancelhas franzidas enquanto ele escutava atentamente. Pedro avançou um passo, a emoção crescendo em seu peito. Vamos fazer isso juntos. Um evento onde cada voz será ouvida. Onde as crianças podem sonhar e os adultos podem redescobrir seu papel na comunidade. Um festival de esperança. O fervor crescia. Cada pequeno gesto, cada olhar de apoio fazia com que o cenário se transformasse. As gêmeas estavam radiantes, e o abraço que Pedro deu nelas naquele momento parecia um banho de coragem e amor. No entanto, algo se movia nas sombras. Pedro se virou ligeiramente, percebendo que entre os que aplaudiam, uma figura encapuzada consultava um grupo de pessoas nos fundos da sala. Uma onda de desconfiança percorreu sua mente. O que estaria por vir? A desconfiança poderia ser um veneno, o tipo de obstáculo que não se resolve facilmente com palavras e esperanças. No entanto, ele decidiu ignorar aquela sensação e se atirou na energia crescente da plateia. Seu rosto estava iluminado pela determinação. Ele sabia que poderiam haver vozes contrárias, mas seu plano estava em andamento. Poderiam transformar o evento em um divisor de águas. Então vamos fazer um compromisso aqui e agora. Se puderem se comprometer a ajudar, a comparecer, vamos definir a data. Pedro gritou, trazendo os olhares de todos de volta a ele. Os aplausos aumentaram gradativamente, e o entusiasmo contagiou a sala. Ele viu sorrisos se formarem, mãos levantadas em apoio, e a energia da sala começou a vibrar com possibilidades. Mas no fundo, ainda sentia a sombra da desconfiança persistente. A figura encapuzada continuava a observar, e Pedro sabia que desafios mais profundos estavam por vir. Ele tinha que se preparar para o que poderia bloquear seu sonho de unir a comunidade. Enquanto a festa ganhava forma, a dúvida crescia em seu coração. Ele tinha certeza de que a mudança era necessária, mas estaria ele pronto para enfrentar o que estava se formando nas sombras? Quando o aplauso finalmente cessou, as perguntas continuaram a ecoar em sua mente. A energia que construíram era palpável, mas estaria ele lutando contra um inimigo invisível? Pedro havia saído do microfone, mas o eco da sua fala ainda ressoava na sala. Ele desceu do palco sentindo o calor da gratidão nas mãos que clamavam por ele. As gêmeas radiantes,
Não conseguiam conter a empolgação. Elas se aproximaram do pai, os olhinhos brilhando como estrelas. Você viu, papai? Todo mundo está animado. Júlia exclamou, pulando quase como se estivesse dançando. Sim, é como se uma nova esperança tivesse brotado aqui, Sofia acrescentou, olhando para a plateia cheia de rostos sorridentes. Pedro sorriu, mas no fundo, a inquietude persistia. Ele não conseguia apagar da mente a imagem da figura encapuzada. Algo nela parecia ameaçador, mesmo que ainda fosse apenas uma sombra nesse momento de brilho. Ele forçou os pensamentos negativos para o fundo, preferindo focar na alegria das filhas e na energia positiva que tomava conta da sala. Vamos lá, meninas! Ele as encorajou tomando as mãos delas. A festa está apenas começando. Enquanto caminhavam em direção aos grupos que começavam a se formar, ele os via animados discutindo ideias, o plano do festival tomando forma. Dona Marisa, que antes tinha hesitado, já organizava os pais para assumir a contação de histórias. O grupo de mães agora falava sobre lanches caseiros e brincadeiras. Era isso que Pedro desejava: a união, a colaboração. Mas ainda assim, um arrepio percorreu sua espinha. Olhando por cima do ombro, ele viu a figura encapuzada desaparecendo após uma parede de pessoas. Papai, vamos ajudar também, sugeriu Sofia, puxando-o pelo braço. Podemos fazer cartões de agradecimento para cada pessoa que vier. Amo a ideia. Júlia concordou, como combustível para uma chama. Vamos mostrar que somos todos parte disso. A empolgação das gêmeas trouxe um sorriso ao rosto de Pedro, mas sua mente continuava inquieta. Enquanto as meninas se afastavam, ele procurava o homem. O que ele queria? Qual era o seu propósito ali? Decidido a não deixar que o medo o dominasse, Pedro se virou para os grupos. Acho que temos pessoas criativas aqui. Que tal começarmos a dividir as atividades? Ele sugeriu, tentando manter o foco na alegria coletiva. E se organizássemos o torneio de futebol primeiro? Alguém gritou da multidão. Sim, isso pode atrair mais crianças, gritou outra voz. A ideia tomou forma como uma bola rolando, e logo cada grupo estava determinado a fazer sua parte. As conversas fluíam, a sinergia estava presente, e o festival parecia cada vez mais realização e sonho. Entretanto, ainda na cabeça de Pedro, a figura misteriosa sussurrava incertezas. Ele queria fazer parte daquela transformação, mas teria que se equilibrar entre a esperança e a desconfiança crescente. O evento que começava a ganhar vida tinha um brilho encantador, mas ao mesmo tempo, o mistério o aborrecia. Pedro sabia que precisava de mais do que palavras para unir a comunidade. Ele precisava de comprometimento e, acima de tudo, coragem de confrontar aquilo que se escondia nas sombras. Enquanto todos começavam a se dispersar para colocar as ideias em prática, a figura encapuzada reapareceu na vista de Pedro, agora do lado de fora da sala. O coração dele disparou. Era como se o perigo soubesse que o festival estava começando a se concretizar, e que havia algo a ser feito para impedi-lo. Quem é você? Ele sussurrou a si mesmo, enquanto um frio subia pela sua barriga. O que isso significava para o que ele estava tentando construir? Pedro respirou fundo. O que poderia estar à espreita atrás daquela sombra? Ele sabia que não poderia ignorar isso por muito tempo. A luta por unir a comunidade estava apenas começando, mas o desafio que estava por vir seria maior do que ele jamais poderia imaginar. A luz do dia começava a se esgotar, e as primeiras estrelas pontilhavam o céu. O festival já estava sendo preparado, mas a inquietação de Pedro não tinha diminuído. Ele precisava conversar com alguém, encontrar respostas, mas não sabia por onde começar. O que ele mais desejava era compartilhar a alegria daquele momento com as gêmeas, mas a figura encapuzada tornava essa felicidade amarga. Júlia e Sofia correram para um grupo de crianças que começava a organizar uma brincadeira. O riso delas trouxe um pouco de clareza à mente de Pedro, mas, a cada momento, ele sentia a pressão da presença sombria lá fora. Seria só sua imaginação? Ou realmente havia algo mais profundo a se considerar? Está tudo bem, Pedro? A voz de Dona Marisa o trouxe de volta. Ela o observava com preocupação. Sim, só um pouco cansado. A empolgação do festival, ele respondeu, esboçando um sorriso que sem dúvida não convenceu. Dona Marisa franziu a testa. Eu entendo. A energia é contagiante, mas também pode ser exaustiva. Quer que eu fique com as meninas enquanto você dá uma volta? Pedro hesitou. Algo dentro dele queria que ela o ajudasse a afastar a imaginação e o medo. A expressão dela mostrava que realmente se preocupava. No entanto, ele precisava resolver isso sozinho. Não. Estou bem, só. Vou dar uma olhada lá fora, disse ele, tentando mostrar-se firme. Ele se afastou da sala, atravessou o corredor e chegou à porta que levava ao jardim.
O frescor do ar noturno parecia limpá-lo, dispersando as nuvens que obscureciam sua mente. No entanto, a figura encapuzada não o deixava em paz. Ele olhou ao redor, sua cabeça rodando como se esperasse encontrar alguma resposta. Então, ele a viu novamente. A figura estava parada perto de um arbusto, quase escondida, mas seus olhos, aqueles olhares ameaçadores, pareciam fitar Pedro com uma intensidade desconcertante. Ignorando a sensação de pânico que crescia em seu interior, ele se aproximou. "Por que você está aqui?" Pedro perguntou, forçando a voz a não tremer. "O que você quer?" A figura se virou lentamente, e Pedro sentiu o coração acelerar. O capuz tapava o rosto, mas ele pôde ouvir a voz profunda. "Eu estou aqui para diverti-lo. O que você faz poderia atrair grandes problemas para sua comunidade." As palavras ecoaram em sua mente como um tambor, e Pedro sentiu um aperto no peito. "Problemas? Que tipo de problemas?" "Vocês envolvidas têm grandes expectativas. Mas nem tudo que brilha é ouro, e há aqueles que não aceitam sua união." A figura começou a se afastar, desaparecendo na escuridão. Toda a conversa tinha sido breve, mas seu significado estava cravado na mente de Pedro como um tiro certeiro. Ele sabia que se quisesse seguir em frente, precisaria de mais do que coragem. Ele precisaria de aliados. Ele respirou fundo, a inquietude na barriga se intensificando. O que a figura sabia? Qual era a verdade por trás de suas palavras? Pedro virou-se para voltar, determinado a encontrar as filhas e os amigos, mas ao olhar para o céu, viu uma nuvem se formar, como se cobrisse a lua, uma nova sombra sobre aquele dia encantador. As gêmeas estavam cruciais para ele, mas que tipo de tempestade estava prestes a se formar? Seria ele forte o suficiente para proteger aquilo que havia construído? O sentimento de urgência tomou conta de seu coração, e sem mais pensar, correu de volta, decidido a agir. Ao se aproximar novamente da sala, a energia estava mais intensa. Ele deveria compartilhar o que tinha ouvido, mas o medo começava a se entrelaçar na sua determinação. Seria prudente alarmar todos? Naquele instante, ele percebeu que não estava apenas enfrentando um desafio, estava diante do destino de toda sua comunidade. O festival estava prestes a começar, mas as sombras prometiam trazer mais do que um festival. Ele precisaria de coragem para enfrentar o que estava por vir, e as gêmeas precisariam do pai que não hesitasse, mesmo diante do desconhecido. Enquanto adentrava a sala, a pergunta pairou no ar: como ele poderia proteger a nova esperança que começava a florescer? A música começou a ecoar pelo salão, uma melodia vibrante que parecia cativar todos ao redor. Cada nota carregava a energia do festival, uma celebração que prometia alegria. No entanto, para Pedro, aquela música soava distante, quase como um eco abafado. Ele estava mais focado em sua inquietude do que na diversão ao seu redor. Júlia e Sofia dançavam com outras crianças, os sorrisos iluminando seus rostos. Pedro sentiu um aperto no peito ao olhar para as gêmeas. Como ele poderia proteger aquela felicidade inocente quando algo tão ameaçador pairava no ar? Ele queria correr até elas, envolvê-las em um abraço apertado e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que precisava ser forte. Desviando o olhar, ele procurou por Dona Marisa, na esperança de que ela pudesse oferecer alguma segurança, mas seu olhar era incerto, como se também sentisse a tensão no ar. Pedro se abeirou da mesa de bebidas, tentando se distrair, mas sua mente não parava de girar. As palavras da figura encapuzada ecoavam em sua cabeça, levantando uma série de questionamentos. Quem eram essas pessoas que não aceitavam sua união? E o que ele realmente sabia sobre elas? "Você está bem, pai?" A voz de Júlia interrompeu seus pensamentos. Ao olhar para a filha, Pedro viu uma pequena luz de preocupação em seus olhos. "Você parece distante." Ele esboçou um sorriso, tentando disfarçar a tempestade que fervilhava dentro dele. "Estou sim, só pensando em algumas coisas. Que tal dançar um pouco com as suas irmãs?" Ele queria que as gêmeas deixassem suas preocupações de lado, se entregando àquela noite tão especial. Sofia pulou animadamente. "Vamos!" As duas puxaram Pedro para o centro do salão, e por um momento ele se permitiu deixar a tensão de lado, dançando e sorrindo com elas. O riso das gêmeas era contagiante e aliviou um pouco a pressão que ele sentia no peito. Mas a alegria era efêmera. Ao olhar novamente para a entrada do salão, algo chamou sua atenção. Um grupo de pessoas começou a entrar, e a atmosfera instantaneamente mudou. Pedro reconheceu alguns rostos, membros de uma antiga rivalidade local, conhecidos por suas críticas ao seu trabalho na comunidade. Uma sensação de frio percorreu sua espinha. Eles não estavam ali para celebrar. "Pedro?" Uma voz familiar cortou o ar. Era Miguel, seu amigo de longa data, que se aproximou com uma expressão séria. "Precisamos conversar urgentemente."
Você viu que acabou de chegar? Vi sim. O que isso significa? Pedro já estava prevendo o que poderia acontecer. Sei que você quer manter a paz, mas eles vão fazer de tudo para provocar. Precisamos de um plano. As palavras de Miguel faziam sentido, mas a ideia de um confronto durante o festival o deixava inquieto. Ele queria proteger suas filhas, mas não podia ignorar a crescente tensão entre eles. Precisamos agir com calma. O festival é para a comunidade, não podemos deixar que isso estrague tudo. Calma só vai funcionar se eles não buscarem problemas. Precisamos ser estratégicos, Miguel insistiu, seu olhar determinado. Pedro sentiu a confiança desmoronar. O festival ao redor parecia perder seu brilho, e cada risada que ecoava agora soava como um lembrete cruel do que poderia acontecer. Ele tinha conquistado muita coisa ali, e agora a ideia de perdê-las parecia insuportável. A festa continuava, mas a sombra da rivalidade larva densa, escura. Ele voltou a olhar as gêmeas, agora sentadas com outras crianças, envolvidas no espírito do festival. Uma onda de proteção o invadiu. Não posso deixar que isso acabe com o que estamos construindo. Precisamos fazer algo agora. A voz de Miguel era uma combinação de urgência e camaradagem. Você está pronto? Pedro olhou para as crianças, coração acelerando. A música ecoava, a multidão girava em uma dança de alegria, mas em seu interior, uma tempestade se preparava. Ele sentiu que seu destino e o de sua comunidade estavam prestes a ser moldados em uma escolha. Ele respirou fundo e, com um olhar resoluto, respondeu: sim, vamos agir, mas precisamos de um plano que proteja as meninas. Enquanto se dirigiam para fora do salão, ele se sentiu dividido entre a esperança e a ansiedade. O que eles iriam enfrentar poderia mudar tudo, e a pergunta que pairava em sua mente era: estaria ele preparado para o que viria? A música ainda ecoava pelo salão, mas para Pedro, as notas já não soavam mais como celebração. Ele e Miguel saíram rapidamente, buscando um canto mais reservado para discutir a situação. O ar fresco lá fora contrastava com a agitação do ambiente festivo, mas a paz era apenas aparente. Pedro, disse Miguel, quase em um sussurro, precisamos reunir as pessoas certas. Quem mais pode ajudar? Não sei. Pedro hesitou, vislumbrando a imagem de seus amigos e vizinhos. A maioria está aqui para se divertir. Não quero arruinar a noite deles. Às vezes, é preciso arriscar. Se a situação esquentar, corre o risco de ser você a responsável pela segurança deles, Miguel afirmou, sua voz firme. Pedro sentiu um frio na barriga. O que ele diria para aqueles que admiravam seu trabalho? Como envolver as pessoas em um conflito? Mas ele não podia permitir que seus medos tomassem conta. Precisava agir antes que a rivalidade se transformasse em algo maior. Ele olhou em direção à entrada e viu o grupo que havia entrado. Conversas baixas, olhares inquietos e a maneira como os novos chegados se agrupavam apenas aumentavam a tensão. A última coisa que ele queria era um confronto, mas sabia que a paz dependia de tomar uma posição. Ok, vamos falar com o Mateus e a Carla. Eles sempre foram aliados, decidiu Pedro, já se movendo em direção à saída. Miguel o seguiu, observando cada passo. Precisamos de um plano que não só evite a briga, mas também traga os outros para o nosso lado. Não podemos agir sozinhos. Enquanto caminhavam, Pedro se perguntava se conseguiria convencer Mateus e Carla. Eles eram os líderes de um grupo comunitário forte. Se pudessem se unir, a balança poderia pender a seu favor. Ao chegarem à barricada de conversas alegres, Pedro avistou Mateus. Oi, Mateus. Podemos falar um minuto? Um gesto de preocupação surgiu no rosto do amigo. Claro, Pedro. O que está acontecendo? Mateus perguntou, percebendo a urgência na voz de Pedro. Pedro explicou rapidamente a situação, e a preocupação de Mateus se intensificou a cada palavra. Essas pessoas estão aqui para criar problemas. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Estou dentro. E eu também. Carla se juntou a eles. Se precisamos nos unir, vamos fazer isso. Precisamos proteger nosso festival e nossa comunidade. Pedro sentiu uma onda de alívio e esperança enquanto vive ali o apoio. Mas ao mesmo tempo a pressão aumentava. Cada rosto que se juntava ao grupo significava mais olhos atentos, mais preocupações e mais vidas em jogo. Mas o que vamos fazer? Miguel interrompeu os pensamentos de Pedro, voltando à realidade. Precisamos de um plano sólido. O grupo começou a discutir estratégias, cada um contribuindo com ideias. Pedro escutava, observando o brilho de determinação nos olhos de seus amigos. Era nesse momento que ele percebia a força que uma comunidade unida poderia ter. Enquanto eles debatiam as opções, novos ruídos começaram a surgir da entrada do salão.
O grupo rival parecia mais inquieto, e seus rostos carregavam expressões desafiadoras. Pedro percebeu então que não tinha muito tempo. Vamos encarar isso agora. Precisamos mostrar a eles que estamos unidos, Pedro decidiu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Mas, enquanto o grupo se preparava para a abordagem, uma voz cortante e sardônica ressoou entre a multidão. Olha quem decidiu vir atrás de nós. Nunca pensei que você fosse tão corajoso, Pedro. O eco daquela provocação gelou o ambiente. O coração de Pedro acelerou. Como ele poderia reagir? Estava preparado para o que estava por vir? A tensão no ar era palpável, e ele percebeu que aquele seria o teste final. As risadas e a música se desfocavam, e naquela fração de segundos, ele sabia que o resultado de tudo dependeria de sua resposta. Estaria pronto para enfrentar não apenas os inimigos externos, mas também os medos que pululavam dentro dele? Pedro sentiu o peso da provocação na voz do rival, um veneno doce que penetrava no ar festivo. As gargalhadas ao redor desapareceram, e uma bolha de silêncio se formou ao seu redor. Ele encarou o homem que o desafiava, procurando coragem nas expressões de Mateus e Carla, que estavam ao seu lado, prontos para apoiá-lo em qualquer situação. Ao contrário de você, aprendi que coragem não se mede em palavras, mas em ações, Pedro respondeu, tentando que sua voz soasse firme, apesar do turbilhão de emoções dentro dele. A multidão ainda parecia hesitante, mas os olhares dos seus amigos se tornaram uma âncora. Ele precisava confiar neles e em si mesmo. E qual será sua ação, Pedro? Não vai agir como um verdadeiro homem e nos enfrentar de igual para igual? A voz provocativa se tornou ainda mais audaciosa, ganhando risadas de seu grupo. Isso só aumentou a pressão nas veias de Pedro. Ele olhou para o lado e viu Miguel, que parecia intenso e concentrado. Algumas pessoas estavam paradas, observando tudo como um espetáculo. O festival, que para muitos era um momento de alegria, estava se transformando rapidamente em uma arena de rivalidade. Pedro sentiu que não deveria permitir que aqueles momentos de tensão arruinassem não apenas a noite, mas a essência da sua comunidade. Vamos fazer uma coisa, Pedro começou, respirando fundo para manter a voz estável. Em vez de brigar, que tal um desafio? Ele olhou diretamente para o rival. Um torneio de habilidades. Vocês estão prontos para mostrar quem é mais forte de verdade? A multidão ficou em silêncio, a proposta pegou todos de surpresa. Mateus e Carla trocaram olhares, sinalizando aprovação, mas Pedro sabia que não era o momento de hesitar. A quarentena dos desafios é o que realmente importa. Vamos fazer da nossa competição algo que reflita nossas verdadeiras habilidades, e não a violência, continuou Pedro. Que tal um torneio de dança, ou até mesmo um quiz sobre nossa comunidade? O que acham? As pessoas começaram a murmurar, algumas animadas com a ideia, outras ainda reticentes. A tensão no ar baixou um pouco, as emoções se acalmando, mas os olhares desafiadores do grupo rival ainda estavam intactos. Isso é patético, disse o rival, mas sua voz carregava um tom menos autoritário. Você acha que vai me enganar com isso? Eu não estou tentando te enganar, apenas mostrando que somos mais do que essa rivalidade. Vamos mostrar que sabemos nos divertir e que nossa comunidade é maior do que tudo isso, Pedro rebateu, agora com mais confiança. O rival hesitou, e nesse segundo, Pedro sentiu que a dinâmica começou a mudar. Algumas pessoas do grupo adversário trocavam olhares, e a ideia de um torneio parecia estar começando a ganhar adeptos. Tudo bem, o rival finalmente respondeu, fazendo uma expressão desdenhosa. Mas se você perder, terá que se afastar e deixar nossa comunidade em paz. As provocações estavam longe de acabar, mas a proposta estava no ar agora, abrindo espaço para um acordo. Combinado, respondeu Pedro, seu coração batendo forte. Mas quando olhou para seus amigos, viu um misto de orgulho e preocupação nas expressões deles. O que ele acabou de fazer poderia ser um caminho para a paz ou um enorme erro. Enquanto o grupo se dispersava para organizar o evento, Pedro percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele não só precisaria batalhar por sua comunidade, mas também contra seus medos e inseguranças pessoais. E a dança, a dança! Ele nunca fora o melhor dançarino. Rindo nervosamente, ele se virou para Miguel e disse, e agora, você vai me ajudar a aprender a dançar? Você quis dizer que vai precisar de ajuda, certo? Miguel respondeu, uma risada escapando entre os dentes. Pedro sorriu, mas a incerteza ainda pairava no ar. E no fundo, ele sabia que essa era uma luta interna tão grande quanto a batalha externa. O festival continuava a pulsar ao seu redor, mas Pedro já não ouvia mais a música da festa. Ele mal conseguia focar, pensando em como se prepararia para o confronto que se aproximava. Mas
Quando o desafio começou a se concretizar, uma sombra passou por seu coração. Algo dizia que se os dois lados não se unissem logo, poderiam perder muito mais do que uma simples competição. Estaria Pedro disposto a fazer o que fosse preciso não apenas pela vitória, mas também pela harmonia? O amanhã traria um teste ainda maior, e a expectativa de um novo confronto pulsava como um tambor dentro dele. O dia do festival finalmente chegou, e a atmosfera estava eletricamente carregada. As risadas e vozes animadas se misturavam à fumaça das barracas de comida e ao cheiro agradável de pipoca e doces. Pedro, com o coração palpitando de ansiedade, sentia que tudo dependia daquele momento. Vestindo uma camisa simples, tentou esquecer a pressão da competição que se aproximava, mas as palavras que trocara com o rival ecoavam na sua mente. Júlia e Sofia estavam radiantes. Elas ajudaram a organizar a decoração e estavam entusiasmadas para participar das atividades. Ao ver as gêmeas, Pedro sentiu algo que há muito tempo não experimentava: esperança. No entanto, mal sabia ele que o dia traria muitos desafios, não apenas na dança, mas também na construção de laços com a comunidade. Quando a música começou a tocar, a energia mudou. O local estava lotado, e todos pareciam animados. Os adversários também estavam lá, e o rival, com um sorriso sarcástico, se aproximou. Pronto para perder? Ele provocou, mas Pedro apenas respirou fundo e respondeu: estamos aqui para nos divertir e unir a comunidade. Assim que o primeiro desafio de dança começou, Pedro se sentiu como um peixe fora de água. A música tocou e as crianças se espalharam pelo palco, executando passos e movimentos que pareciam tão naturais. Ele dançou, mas não tinha a mesma leveza que viu nas gêmeas. As risadas da plateia eram animadas, mas Pedro sentiu suas pernas pesarem enquanto tentava acompanhar o ritmo. Então ele olhou para as filhas. As expressões delas eram de entusiasmo e alegria, e isso lhe trouxe uma coragem inesperada. Enquanto dançava desajeitadamente, lembrou-se de por que estava ali. Não era apenas pela competição, mas pela chance de se reconectar à comunidade e principalmente às gêmeas. Vamos, papai! Júlia e Sofia gritaram, aplaudindo com empolgação. Isso acendeu uma energia dentro dele, e pela primeira vez, Pedro sentiu que a dança era mais do que passos, era uma comunhão, uma festa em que todos participavam. Ele começou a se deixar levar, rindo de si mesmo ao lembrar que não era um bom dançarino, mas que aquilo era um momento de alegria e união. A competição seguiu, e cada desafio trouxe mais risos e menos tensões. O rival de Pedro, percebendo que a plateia estava se divertindo genuinamente, começou a relaxar. Pedro viu as pessoas deixando de lado suas desavenças e começando a unir-se na celebração. Essa transformação começou a entrar em seu coração. No final do dia, enquanto a plateia aplaudia o fechamento das atividades, Pedro sentiu um gosto agridoce de vitória. O festival havia sido um sucesso e ele não apenas dançou, mas também enfrentou sua insegurança e se destacou como um líder em sua comunidade. Dona Marisa se aproximou, seus olhos brilhando de alegria. Você fez um trabalho lindo, Pedro. O que começou com tensão terminou em união. Isso é o que importa. Pedro sorriu, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. A batalha interna e externa que enfrentou resultou em algo muito maior do que ele esperava. Nesse dia, ele resolveu não apenas resgatar a confiança nas gêmeas, mas também encontrar um lugar verdadeiro em sua comunidade. Enquanto o sol se punha, ele se voltou para as filhas, abraçando-as forte. Papai não se sentia assim há muito tempo. Você fizeram o dia incrível. Elas riram e corresponderam ao abraço, mostrando que estavam construindo novas memórias juntas. Ali, cercado por pessoas que antes pareciam apenas figuras difíceis, Pedro percebeu um grande desafio vencido. Ele tinha ali sua verdadeira riqueza, a felicidade e o amor que cresciam juntos. As gêmeas eram agora suas parceiras em uma nova jornada, a de reconstruir laços e redescobrir o significado da família. Mas a sombra da figura encapuzada ainda pairava em sua mente. Quando foi deixado sozinho por um instante, um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o alerta da figura estivesse ali, sussurrando que a jornada estava longe de terminar. A noite havia trazido encorajamento e mudança, mas o trabalho de construção ainda estava por vir. Pedro olhou para o céu estrelado e, determinado, sentiu a urgência de continuar. Não havia como voltar ao que era antes. Agora era a hora de seguir em frente e manter a chama acesa para todos. Essa jornada não apenas significava o futuro de suas filhas, mas o de uma comunidade inteira. A emoção crescia dentro dele e ele sabia: o que estava prometido nas sombras não poderia tirar a luz que havia encontrado. E assim, com o coração pleno de amor por suas filhas e a comunidade,
Pedro decidiu que todos enfrentariam desenvolver essa união juntos. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais pessoas a verem essas transformações. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos muito saber. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Unidade e esperança são possíveis e juntos podemos fazer a diferença.